Graça e paz a todos, bom dia. Então, é, os evangelhos eles são sinóticos. Então, Mateus, Lucas, ele conta uma parte do que aconteceu na ceia e João conta agora uma história um pouco diferente das outras. As outras diz que, hora que ele termina de ministrar a ceia, eles cantam um hino, eles vão para o monte e cantam um hino. Mas João, capítulo 3, ele fala de uma coisa que aconteceu antes de cantarem esse hino e subirem para o monte, ou subirem para o monte para cantar esse hino. Lá em João, no capítulo 13, ele dá uma versão um pouco diferente das outras versões. Ele diz assim: olha, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso você e eu precisamos guardar no nosso coração. Amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este, Jesus, né, que o Pai lhe confiara todas as coisas nas suas mãos e que ele viera de Deus e que voltará para Deus. Aí aqui um pouco a gente começa a ver um pouco da diferença dos outros evangelhos. Diante de ir para o monte, né? Levantou-se da ceia, tirou as suas vestimentas e cingiu-se com uma toalha. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que ele estava cingido. Tá, a gente não vai ler o texto todo, mas a gente vê aqui que há uma diferença muito grande entre participar da ceia. Por quê? Porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, está lá em Coríntios, né? E depois coma e beba do cálice e coma do pão. E aí eu fico pensando, qual era a condição que Judas tinha nesse momento de se examinar a si mesmo. Ele não está dizendo assim, ó, deixa de comer. O povo aí, o João, escreve aí, ó, quem está endemoniado não come pão nem bebe vinho. Ele não está dizendo isso. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma. Então, eu posso pensar aqui, eu me dou o direito a pensar aqui, que muitos podem comer de uma maneira nécia, sendo ignorante, né? Participando da ceia. E aí, mas como é que pode, pastor? A pessoa não entende nada e participa da ceia. Acontece. A Bíblia não diz lá em Atos que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tem muita gente até hoje que tem 30, 40 anos de igreja que está tomando a ceia até hoje e simplesmente não sabe o significado. Ele ignora a questão da ceia. A outra coisa que eu paro para pensar aqui, pastora, é que a gente pode tomar a ceia para bênção, não é? Coríntios não fala assim, ó, o que participa do cálice da bênção. Mas também eu posso, isso já está fora de Coríntios da ceia, tá? 1 Coríntios 10,
Espera aí, gente. Já vamos ver aqui, ó. A primeira, vamos lá para não dar endereço errado. Isso está em 1 Coríntios 10. Ah, sim, olha, está fora do contexto do capítulo 11, mas é a ceia, ó. 1 Coríntios 10, versículo 16, ó. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que participamos não é a comunhão do corpo de Cristo? Está dizendo da ceia aqui no capítulo 10 também. Não é só no capítulo 11. Então, eu posso pensar que eu posso participar sendo ignorante, eu posso participar desse momento para a bênção, mas pastora, lá em Coríntios diz que eu posso participar para a maldição também. Então, são três formas que a Bíblia diz sobre participar da ceia. E ele diz assim: quem participa desse jeito se torna fraco, doente, né? Por isso há muitos doentes e fracos, e muitos os que dormem dentre vocês. E aí, eu gostaria mais de uma ceia, pastora. Quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, quando vocês se, lá no versículo 17 agora do capítulo 11, quando vocês se congregam, não é para melhor, é para pior. Eu não gostaria de participar de uma ceia para pior, mas para melhor. Ter comunhão com o corpo de Cristo para melhor. Mas ele diz assim: vocês, em vez de melhorar, estão piorando a situação. Sendo comendo de uma maneira, sendo ignorante, comendo para bênção, comendo para maldição. Mas isso não está bom. Isso está pior. E no versículo 18, ele fala assim: eu estou sabendo que a condição de vocês fica pior porque a divisão dentro da igreja. No versículo 18 do capítulo 11 de 1 Coríntios. A divisão. Então, pastor, naquele tempo do Novo Testamento, as pessoas iam participar da ceia endemoniados. É o caso do nosso irmão Judas. É, tem gente que chama Judas de primo Judas, né? De não irmão, né? Não sei por quê, mas só porque ele é endemoniado, ele. Então a gente não deve deixar de amar Judas, eu acho, porque a Bíblia diz que, tendo-os amado, amou-os até o fim. Jesus foi discipulador de Judas até o fim. Até o fim. E eu vou dizer mais, pastora, se não fosse já uma profecia de condenação para Judas, se ele se arrependesse, teria sido discípulo um pouco mais. Judas estaria lá inaugurando, na inauguração da igreja de Jerusalém, se ele se arrependesse, porque Jesus o amou até o fim, o discipulou até o fim. Mas tem gente, pastora, que é indiscipulável. Não escreve isso aí não, que eu acho que essa palavra não existe, não. Estou inventando aqui agora. Tem gente que é discipulável, outras não são discipuláveis. Tem gente, pastora, que tem uma porta aberta no seu espírito para receber demônios. A Bíblia diz que Judas tinha uma chave do lado de fora, e tem gente que tem, pastora, uma chave do lado de fora do seu coração, que o diabo não faz nem meia volta na chave e já entra no coração. Mas a Bíblia diz que também lá em Coríntios havia divisão. Não é só endemoniado. Havia gente que dividia a igreja. Eu
eu fico feliz porque a pastora Mônica e o pastor Rogério não tem gente na igreja deles que fica pensando em divisão, não fazem bagunça, não fazem baderna, não tem gente que tem chave do lado de fora do coração. Essa igreja, pastor Rogério e pastora Mônica, é o céu, ou igreja boa, lá não tem isso. Mas mesmo que tivesse, pastor, o versículo 17 diz assim: importa que haja divisão, para que os aprovados, para que os aprovados apareçam, sejam conhecidos. Pastor, às vezes a gente dá muito mais ênfase aos que não são aprovados, né? Os que não são aprovados, às vezes a gente fala deles o ano todo na igreja. Você viu fulano? A bagunça que ele fez? Você viu fulano? O que ele aprontou aqui? Você viu o que fulano aprontou com ciclano? E a gente fala deles o ano todo, ou o mês todo. Mas a Bíblia diz que não é assim, que os aprovados sejam reconhecidos. E o intuito da divisão, pastora, às vezes tem gente que participa da divisão achando que está com a bola toda, que tem todo o conhecimento, que tem toda a sabedoria, que é o Senhor de si, dono do seu nariz espiritual. Aliás, nariz é carnal, não é espiritual. Mas a sua ideologia, a sua narrativa espiritual, mas eles serão reprovados, pastor. Acha que está com a bola toda. Não, nós vamos dividir, nós vamos arrumar uma confusão. Mas a Bíblia diz que não é eles que serão reconhecidos, os aprovados vão aparecer nesse meio. É o que está dizendo aqui. E essa ceia, pastora, não tem também a ver com sangue. Tem também a ver com sangue, que é o comer do pão, né? E esse comer do pão, ele diz, fazer em memória de mim, de Jesus. É lembrar de Jesus, o sacrifício de Jesus. E nesse sacrifício, pastora, eu preciso entender que através desse sacrifício, de onde ele me tirou, através desse sacrifício. Eu preciso entender isso, pastor. Senão tudo é vão. Senão o sacrifício de cruz, de morte, foi vão. Através desse sacrifício, eu preciso entender quem eu era, quem eu sou hoje, aonde eu estava e de como ele me resgatou. Ele me resgatou, pastor, através de uma ferramenta de castigo chamado Cruz do Calvário. Ele me resgatou, me tirou dali. Mas ele fala, pastora, que esse momento também é beber do cálice. E lá em Coríntios ele fala que beber do cálice, pastor, é ter uma nova aliança. Esse é o cálice de uma nova aliança, um acordo, um trato entre eu e ele. Pastor, eu não tenho que ter um trato só com o meu pastor, com a minha denominação, com a minha igreja, não só, mas eu preciso ter um trato com ele, uma nova aliança com ele. E ele veio, pastor, a estabelecer essa aliança de uma maneira que a gente, se você não tiver na graça, no Espírito, você não entende. Quando ele começa o momento de discipulado, que vai de Mateus 5 ao capítulo 7, ali é o momento de discipulado. É aquele momento que ele diz assim, ide por todo mundo, faz discípulo. E o fazer discípulo passa por esse estudo de Mateus 5 até o 7. E nesse discipulado ele diz assim, eu não vim revogar a lei que Deus deu para Moisés. Não vim revogar. Eu vim cumprir a lei. É claro que ele cumpre isso lá no momento da crucificação. Mas ele começa a falar alguma coisa interessante, pastora, de cumprir a lei. Ele diz assim, olha, ouviste o que foi dito
pelos antigos, amarás o teu próximo, né? Falando dos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo, olha aí, Jesus parece que piora as coisas, pastora. Parece que piora as coisas. Mas na frente diz assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Moisés, Deus só deu isso para Moisés. Não adulterarás. Aí Jesus vem e piora as coisas. Não parece que isso é graça, pastor. Ele vem dizer, eu, porém, vos digo, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, se você olhar por uma mulher com um olhar impuro, você já cometeu adultério com ela. Meu Deus. E quem deixar a repudiada e casar com a repudiada, comete também adultério, comete pecado. Parece que Jesus vem piorar a lei. Não é só amar o seu próximo, eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo. Parece que não tem muita graça, ele piora um pouco essa graça, porque ele começa a dar detalhes das coisas, pastor. E é nessa nova aliança de detalhes que Jesus chega para cada um de nós e diz assim, está escrito lá no Antigo Testamento, eu, porém, vos digo. Eu fico pensando, o que Jesus poderia dizer assim no momento dessa ceia? Eu, porém, vos digo. E nesse porém vos digo, lá no versículo 21, ele diz assim, eu acho que ele diz assim, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, uns têm fome e o outro se embriaga. Eu acho que ele está dizendo para nós, pastora, assim como ele diz lá no discipulado de Mateus 5, eu, porém, vos digo, essa diferença social, de poder, de discriminação, não pode ser tão forte na igreja. Não dá para ser. Porque assim eu não consigo olhar a fome do outro. Uns têm fome e outros se embriagam. É muito fácil eu olhar quem tem muito na igreja. A pastora e o pastor, daqui uns dias, vão estar chegando. Não é a igreja que vai dar para eles, não. Eles vão estar chegando na igreja com Mercedes, desse Mercedes conversível, aquele Mercedão bonito. Deve custar uns 400 mil um carro daquele. É pecado ter um carro daquele? Não, pecado nenhum. Tem muita gente que tem um carro desse. Mas eles vão ter um carro desse. E eu acho que um carro desse não vai fazer diferença no coração deles. Mas é muito fácil você ver quando estaciona do lado da igreja, no estacionamento da igreja, alguém com um carro desse tipo. Aí já estabelece essa diferença que tinha em Coríntios. Uns se embriagam porque tem muito. Essa ceia acontecia depois de uma refeição da Páscoa. Então, muita gente, pastora, tinha poder de levar muito vinho. E não repartia esse vinho. Tinha gente que tinha poder de levar muito pão e não repartia esse pão. E pior ainda, pastor, eles não esperavam o momento adequado de comer essa ceia. Eles comiam antes, se empaturravam, se embriagavam. E o apóstolo Paulo notava essa diferença na igreja. Aquela igreja de Coríntios tinha isso, a nossa não pode ter. Se tem muito pão, precisa dividir para quem não tem, para quem tem pouco pão. Se tem muito vinho, não dá para ficar se embriagando com muito que nós temos. Precisamos repartir, porque tem gente que tem fome.
E ele fala, pastor, no versículo 22 de 1 Coríntios 11, que fazendo isso, quem tem muito despreza quem tem pouco, e quem tem pouco passa fome. Ele fala no versículo 22 que menosprezam a igreja de Deus. Ora, pastora, menosprezar a igreja de Deus não seria menosprezar a Deus? Seria, pela lógica. Mas o apóstolo Paulo diz assim: quando as pessoas não têm esse entendimento de se cuidarem, de se alimentarem, de olhar para o outro, de olhar a necessidade do outro, ele diz que esse ato menosprezam a igreja de Deus. E diz também, pastor, nesse mesmo versículo, que eles envergonham os que nada têm. Eu fico pensando, pastor, e às vezes se eu me lembrar nessa jornada de pensamento, a quem pedir perdão e como pedir perdão às pessoas que eu já envergonhei dentro da igreja. Às vezes pode ser que eu tenha envergonhado alguém. E aqui ele diz assim no versículo 22, menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. É claro que ele está falando de pão. Mas, pastora, quantas vezes será eu envergonhei alguém com a minha doutrina, não é? Com o meu pensamento, com o meu posicionamento? Você não pode ser assim, você tem que ser como eu sou. Né, o meu regimento, o meu estatuto, a minha norma, a minha cultura religiosa é assim, a sua não é. A minha é assim, a sua não é. Quantas vezes eu já envergonhei, já expus pessoas dentro dessa congregação chamada Igreja de Deus. Aí o apóstolo Paulo, pastora, no versículo 23, ele traz uma correção, ele traz uma borracha espiritual, que eu acho que essa borracha deveria estar na mão de cada um de nós que participa dessa igreja de Deus, que tem no beber do cálice essa nova aliança de cada um de nós, que tem no comer do pão essa memória, essa lembrança do que Cristo fez por nós. Ele pega essa borracha e ele diz assim: portanto, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E é muito importante, pastora, não só nessa faceta, nessa face de ceia, nesse ambiente de ceia, nessa realidade de ceia, talvez fora desse ambiente, dizer assim: eu recebi do Senhor o que eu vou estar te entregando. Isso melhora tudo, pastora. Isso melhora a igreja de Deus. Isso melhora a diferença social das igrejas, do relacionamento dentro da igreja. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E ele diz no próximo versículo: fazei isso em memória de mim. Ou seja, lembrai dele, porque ele é que está sempre, é dele que você está sempre recebendo para passar, para entregar para alguém. É em memória, pastor. E memória, pastor, quer dizer lembrança. Eu tenho que lembrar dele, pastor. Em memória dele. Eu tenho que lembrar dele. Que sacrifício foi esse? O que ele fez para mim na cruz do Calvário. Pastor, eu era para estar num curral, era para ter um curral, eu tinha que criar ovelha, boi, pombas, para quando eu pecasse, eu tinha que ser amigo de um sacerdote para levar esses animais no altar, sangrar esses animais, e o sangue vertido desse animal, dessa ovelha,
anulava o pecado. Agora ele diz que ele é o único sacrifício vivo. Eu tenho que me lembrar disso, que agora a pastora não tem mais animal, agora é o sangue dele, verte uma vez para remissão dos meus pecados, do nosso pecado. É fazer isso em memória, é para lembrar, não é para esquecer. Porque se eu saio da ceia, pastora, esqueço disso, eu não estou fazendo isso em memória dele. E comer o pão em memória, então eu estou comendo só trigo, pastora. Ele diz assim: se eu não reconhecer o corpo, eu tenho que reconhecer o corpo. Que corpo que eu tenho que reconhecer? Não é só o pedaço de pão. Não é só o pedaço, eu tenho que reconhecer esse corpo que foi introduzido no útero de uma virgem pelo Espírito Santo, que começa o seu ministério a partir de 30 anos, que, que doa 3 anos da sua vida discipulando, ensinando, me fazendo melhor, gente melhor, fazendo de nós pessoas melhores. E ele se entrega a partir dos 3 anos como sacrifício vivo e diz assim: além de melhor, a partir de hoje, os seus pecados, a sua dor, a sua doença é pregada no madeiro. Pastor, eu não posso me esquecer disso. Eu tenho que ministrar a ceia, né, pastor? Nossa, tem muita coisa aqui. Jesus. Meu Deus. Meu Deus, tanta coisa. Tanta coisa. Se o tempo desse, pastor, eu queria muito falar de Hebreus 13, onde ele fala assim: anunciemos, pois, o seu vitupério fora do arraial. Anunciamos a sua vergonha fora do arraial. Pois Cristo padeceu e foi crucificado fora do arraial. Essa ceia, pastor, um dia não vai ser anunciada só dentro do arraial. Porque dentro do arraial, pastora, tem um pastor, uma pastora bonita, linda, tem ar-condicionado, tem um som lindo, tem bancos, tem banheiro, tem som, tem tudo. Mas fora do arraial não tem, pastor. Tem gente perecendo, tem gente morrendo. Tem gente a cada dia indo para o inferno. Então ele diz: anunciemos o vitupério de Cristo fora do arraial. Vai ter dia, pastora, que nós vamos comemorar essa ceia na praça, nas esquinas. Eu queria falar um pouco disso, mas não dá tempo. Ele toma o pão, agradece e disse assim: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Coma desse pão. Da mesma forma, ele toma o cálice e diz assim: isso é uma nova aliança, é um acordo que tenho, é um trato que tenho eu com você. Então, se alguém disser para você que você não é alguém de uma certa relevância para Jesus, você diz para ele: eu tenho um trato com meu Pai. E esse trato foi feito na cruz do Calvário. A nova aliança foi estabelecida pelo sangue de Cristo. Toma, toma dele. Aleluia. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe a sala do transbordo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pelo entendimento nessa sala no dia de hoje. Glória a Deus. Meu pastor, nos dá a bênção. Pode ficar com o senhor. Glória a Deus. Abre seu microfone, está fechado.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por um novo entendimento. Nós te louvamos porque entendemos a aliança, nós entendemos, Senhor, a memória do que o Senhor quer dizer para nós nesse dia. Abençoa, Senhor, a nossa vida, a vida das famílias do transbordo. Assim nós oramos, assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Beijo no coração de vocês. Daqui a pouco está gravado, você pode compartilhar. Obrigada, pastor Tony, por todo o ensinamento que o Senhor continue usando, Senhor. Obrigada, Lila. Até amanhã, família.